Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Você que me ouve em algum lugar, que o Espírito de Deus possa te enriquecer, que o Espírito de Deus possa descer aí na tua casa, na tua vida, possa te revestir de força e que você torne-se cheio da presença do Espírito Santo. É para isso que eu oro. E é isso que eu te desejo, no nome do Senhor Salvador Jesus. Eu tenho aqui uma palavra ao seu coração. Quero aqui fazer um resumo do que no dia de ontem o Todo-Poderoso, pela infinita graça, me entregou. Eu quero fazer aqui um resumo e no fim da mensagem eu queria que você redobrasse a sua atenção. Você vai se perguntar se o seu coração está no ponto ou não. E depois de ter aceitado a Cristo, se você já virou a página de quem você era, ou mesmo depois de ter aceitado a Cristo, se você está vivendo as mesmas páginas antigas, como infelizmente muitos estão. Por que digo isso? Porque quando aceitamos a Cristo, nós temos que virar a página. As coisas antigas deixar para trás. Daqui para frente são coisas novas. Daqui para frente é uma nova história. Daqui para frente é algo novo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E a nova criatura, diz a Bíblia, ela vive em novidade de vida com Cristo Jesus. Oséias capítulo 7, versículo 6 diz assim: porque prepararam o coração como um forno. Para que se utilizam um forno? Um forno normalmente se utilizam para você assar um bolo, um pão ou algo semelhante. E aquela massa de pão ou de bolo que foi levado ao forno, o forno tem que estar na temperatura adequada de acordo com a massa. E se essa massa ela for tirada do forno antes do tempo certo, do ponto certo, ela vai estar ruim, porque ainda não está no ponto. E se passar do ponto, vai estragar. Ou seja, a massa, seja do bolo, do pão, do que quer que seja, tem que estar exatamente no ponto. O coração do homem e da mulher de Deus não pode ser diferente. O coração do crente ele deve estar sempre preparado no ponto para viver as boas novas, por exemplo. O coração do crente que conhece a palavra, ele tem que estar no ponto para perdoá-lo. O coração do crente tem que estar sempre no ponto, amar o próximo. Tem que estar sempre no ponto a obedecer. Tem que estar sempre no ponto, disposto, preparado ou preparada a encontrar o Espírito Santo. O coração do crente tem que estar sempre no ponto, a ser cheio do Espírito de Deus. O coração do crente tem que estar sempre pronto, no ponto, ou disposto a fazer o bem, a ser submisso, a ser obediente, a ser alguém cheio de fé. Mas para isso o coração tem que estar no ponto. E para estar no ponto, se você for para o versículo 8, vai dizer assim: Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Ou seja, não virou essa página. Alguém que está na presença de Deus e não virou a página da vida antiga que vivia, significa que o coração não está no ponto como deveria. Por isso muitas pessoas têm carregado consigo a desobediência. Outros têm carregado consigo o engano. Outros carregam consigo a vaidade. Outros a idolatria. Outros o pecado. Outros andam em maus companhia, como foi Efraim. Está aqui o motivo do sofrimento de tanta gente. Porque mesmo na presença de Deus, mas o coração não está no ponto como deveria. Para o coração estar no ponto, tem que virar a página, que é deixar as coisas velhas para trás e viver uma nova história, virar a página, viver essa nova história com Cristo, novidade de vida. Mas continuando ainda no 6, diz assim: enquanto estão de espreita toda a noite, dorme o seu furor, mas pela manhã arde como lavareda de fogo. Veja que a pessoa, quando o coração não está no ponto, ela passa a vida inteira maquinando o mal dentro de si, planejando, arquitetando, sendo uma pessoa falsa, uma pessoa arrogante, desobediente, estúpido, ignorante que seja, quando o coração não está no ponto.
Porque o coração, quando está no ponto, ela deixa todas essas coisas para trás. Vira a página para viver coisas novas com Cristo. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo. Seu coração está no ponto? Porque quando Deus encontra alguém que o coração está no ponto, Deus faz questão de honrá-lo. Quando Deus encontra alguém que o coração está no ponto, Deus acrescenta fé no coração daquele alguém. Deus fortalece aquele alguém no poder do Espírito Santo. Deus derrama sobre aquele alguém direto da fonte da vida. Quando o coração de alguém está no ponto, Deus os dá de beber do próprio Espírito, tornando aquele alguém cada vez mais forte, inabalável na fé. Quando o coração está no ponto, significa alguém preparado ou preparada. Quando o coração de alguém está no ponto, significa que aquele alguém está preparado para todas e qualquer circunstância, preparado para cantar o hino da vitória, pronto para ser usado, para ser usada por Deus, pronto para ser um instrumento, para ser alguém vitorioso, para fazer a diferença, para se destacar, ao ponto de alguém olhar e dizer: Deus é na vida daquela mulher, Deus é na vida daquele homem, porque passou pelos temporais da vida, passou pelo deserto, passou pelo desafio, passou pela dor, passou pelo dia de negridão, pelo vale da sombra da morte, e está de pé cantando o hino da vitória. Deus é na vida daquele homem de fato. Deus é na vida daquela mulher, porque sozinho eles não tinham mérito para aquilo. Quando o coração de alguém está no ponto, nada derruba. Pode passar pelos seus piores desafios, permanece de pé dando glória a Deus. Permanece de pé engrandecendo o Todo-Poderoso, porque sabe que Ele reina. Quando o coração de alguém está no ponto, aquele alguém pode passar pelos seus piores temores, permanece inabalável na fé, porque sabe que o Todo-Poderoso ainda está no controle de tudo. O alguém que está com o coração no ponto, está sempre preparado para perdoar, por exemplo, para fazer o bem. Está sempre preparado para socorrer um alguém que necessita de algo. Um alguém que o coração está no ponto é alguém que Deus pode contar com o mesmo. Porque o coração está no ponto significa preparado, preparado. Deus pode contar com você. Se você for para o Efraim, se mistura com os povos. E é um pão que não foi virado, precisa virar essa página. Talvez tenha algumas pessoas me ouvindo agora que está precisando virar essa página para as coisas começarem a acontecer. O que é virar a página? É o coração estar no ponto. Quando o coração está no ponto, significa preparado, preparada. Assim como é a massa do bolo, do pão, de algo semelhante no forno, tem que sair no ponto certo. Se sair antes, não serve. Se sair depois, está estragado. O coração do crente é a mesma coisa. Tem que estar exatamente no ponto. Se não estiver no ponto, significa a página não ter sido virada. Precisa virar a página, o coração está no ponto, assim vai estar preparado ou preparada. E assim, Deus vai abençoá-lo, engrandecê-lo, enriquecê-lo. Deus vai usá-lo e vai fazer aquele alguém grande, como só os grandes tem na terra. Lembra o que Deus encontrou em Davi? Lembra o que Deus falou sobre Davi com relação ao coração dele? Você lembra? Assim Deus procura nos dias de hoje. Você que está me ouvindo, se o seu coração estiver no ponto, eu vou lhe dizer, o meu Deus vai mudar a história da sua vida. Se o seu coração estiver no ponto, Deus ele vai acrescentar muita saúde na sua vida. Se o seu coração estiver no ponto, Deus vai te abrir todas as portas. Se o seu coração estiver no ponto, vai haver livramento, vai haver prosperidade, restauração, libertação, transformação, realização de sonho. Quando o coração de alguém está no ponto, que significa preparado, preparada, Deus o abençoa com toda a sorte de bênção. Tomara que o seu coração esteja no ponto, porque se tiver, a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Se o seu coração estiver no ponto, o meu Deus vai mudar a sua história. Se o seu coração estiver no ponto, Deus vai te engrandecer. E todo olho verá e saberá que Deus é contigo. Vira a página. Se prepare, porque coisas grandes estão por vir. É só virar a página e o coração está no ponto. E assim vai ser feito por você o que nunca tinha sido feito em toda a sua história, no nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu orar por você. Querido Deus, eterno e amado Pai, oro por esta mulher, por este homem. Oro por aqueles que me acompanham agora em algum lugar. Talvez alguém me ouvindo com a alma dilacerada, com o coração em pedaços. Talvez tenha pessoas me ouvindo com dores, pessoas me ouvindo com o coração amargurado, aflito. Certamente há pessoas me ouvindo agora, precisando do socorro do Senhor. Mas eu te apresento a necessidade deste homem e desta mulher. Como disse certa vez teu servo apóstolo Paulo,
quando ele disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Supra esta pessoa, independente de qual seja a necessidade deles, porque o Senhor é quem pode suprir. Vai de encontro a cada pessoa, reveste de fortaleza, no poder do teu Espírito, faça eles mais fortes, põe o coração no ponto certo, torna-os vitoriosos, para que aqueles que olhem para cada um que me ouve agora, saibam que foi o Senhor quem fez. Leva eles a virar essa página, a página talvez de sofrimento, de amargura, a página de aflição, de tristeza, de dor. Leva eles a virar essa página de sofrimento que muitos viveram até hoje. E que essa nova página, ou essa nova história que está a começar, seja de bênção, conquista e realização na vida de cada um. Assim oro, assim te peço, e assim os abençoo a cada pessoa que me ouve agora. Te peço isso e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.